Oi, gente! Sejam todos bem-vindos para o nosso capítulo desta semana do livro O Libertador. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais uma vez estudar esse capítulo maravilhoso, está acompanhando aí a leitura da lição durante a semana e está falando de um assunto muito importante para os nossos dias, né? É isso aí. E o capítulo desta semana é o capítulo 29 e tem o título Jesus resgata o sábado. Como assim Jesus resgata o sábado? O sábado estava sequestrado, aconteceu alguma coisa com o sábado e Jesus teve que ir lá resgatar? Primeiro, antes da gente entender sobre esse resgate do sábado, vamos entender então o que foi o sábado, como ele surgiu, por que foi instituído. A gente sabe que o sábado é um dia da semana, todo mundo sabe disso. Mas, o que tem de especial no sábado? O que faz o sábado especial? O sábado ele foi criado na criação do mundo, né? Lá no livro de Gênesis, ali nos primeiros capítulos ali está falando sobre a criação do mundo. E lá diz que Deus criou durante 6 dias. E no 7º dia ele abençoou, descansou e santificou. Ou seja, santificado... Eu ia te perguntar isso. Você falou que Deus terminou de fazer tudo e aí quando foi no sábado ele descansou, abençoou e santificou. A gente sabe que quando a visão, assim, geralmente todo mundo, quando a gente fala de santo, a gente pensa numa pessoa assim, muito boa, que tem uma rodinha na cabeça assim, ou uma harpinha, não sei, uma coisa, sei lá, diferentona, um negócio... O que significa que o sábado é santo? Como assim o sábado é um dia? E como assim ele é santo? Santo por quê? A palavra santidade ou santo na Bíblia, ela tem significado de separado, né? Algo que foi consagrado para determinado fim. Ou seja, o sábado é um dia santo porque ele foi separado para determinado fim, né? Não é um dia igual aos outros. Deus separou ele, santificou, significa separou para poder fazer algo diferente. E esse algo diferente é descansar. Ele descansou e abençoou, né? Nos dando aí o exemplo. Aí em Gênesis não aparece dizendo que o 7º dia é o sábado. Aparece só dizendo que ele abençoou, descansou e santificou no 7º dia. Mas quando vamos para Êxodo, quando ele dá os 10 mandamentos ali para o povo, para Moisés, nas tábuas de pedra, lá no 4º mandamento diz assim: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então, para não deixar nenhuma dúvida qual é o 7º dia, os mandamentos ele já esclareceu lá. O 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus, né? E até se a gente contar, né, gente? Se segunda é o 2º dia, um dia antes é o domingo, e aí a gente conta se o domingo é o primeiro, aí a gente vai segunda, terça, quarta, quinta, e aí chega no sábado, vai ser o 7º. A gente conta, né, pelos dias da semana. Então o propósito de Deus foi esse, de deixar esse dia separado. Não foi só para ele, porque ali nós temos indícios ali no início das pessoas que o seguiam, que guardavam os mandamentos dele, né? Ele até chegou ali ao povo de Israel, na época de Moisés, que ele fez questão de dar as tábuas por escrito, para que o povo não esquecesse mais das suas leis. E interessante que ele começa o mandamento 4 falando: lembrem-se do dia de sábado para santificar. Então quer dizer que tinha sido esquecido, tinha gente esquecendo. Então ele está fazendo um lembrete. E por incrível que pareça, né, a maioria das pessoas lembram dos outros 9 mandamentos e se esquecem justamente daquele que Deus mandou lembrar. O povo de Israel, quando tinha ido para o Egito, eles viraram escravos. Escravos não escolhem dia para trabalhar, né? Então foram forçados a desobedecer os mandamentos. E a geração de acostumou assim, né? E agora, quando eles são libertados, Deus está chamando a atenção deles para ensiná-los a guardar os mandamentos novamente. E aí ele, nesse 4º mandamento que tinha sido esquecido por causa da situação deles, Deus escreve: lembre-se do dia de sábado. Ou seja, jogando isso para os nossos dias, é como se ele estivesse prevendo o futuro e falando assim: vai chegar um dia que o mundo vai esquecer. Então, já vou colocar para lembrar que lembre-se do dia de sábado para o santificar e assim por diante, lá no livro de Êxodo capítulo 20, a partir do verso 8 ali, né? Tem mais uma coisa que eu achei interessante aqui no início desse capítulo, que no livro de Ezequiel tem um trechinho aqui que fala assim, ó: santifiquem os meus sábados, santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. Né? Então vocês saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Então Ezequiel aqui está falando que o sábado a gente deve santificar. A gente já aprendeu aqui que santificar é separar. A gente deve separar o sábado para ser um momento especial. E isso serviria como sinal entre nós e Deus. Então, o que Deus quis dizer assim? Se a gente for prestar, acho que o próprio texto se explica. Um sinal é por quê? Porque quando eu estou separando esse sábado para passar com Deus, né, de uma forma especial, automaticamente é como se eu estivesse declarando para todas as pessoas que eu sou uma pessoa separada para Deus, que eu pertenço a Ele. Isso aqui eu tenho um exemplo prático. Por exemplo, eu sou casado com a Sabrina, né? E ela casou comigo. Como eu demonstro que sou casado com ela?
Aliança. Somos separados aqui um Tá do vendo? outro. É, Tá marcado. Quem vê fala assim, ó, ela já tá separada pra eu alguém. tenho uma marca que sou dela, que pertenço a ela, e ela tem a marca que me pertence. Então Deus está falando assim, o povo que é minha noiva, que é minha esposa, ele tem uma marca. Eles usam uma aliança. E essa marca é o sábado. Eu dei meu sábado como marca, como sinal entre mim e eles. E outros textos da Bíblia falam justamente que essa foi uma aliança que Deus fez com o seu povo, né? Eu falo, gente, o significado já está explícito, é a aliança Aí, entre eu nós sou casado com a Sabrina, tiro a aliança e jogo sai fora. por aí. Aí a mulherada vai cair em cima, E porque aí, o marido é quem vai- bonito. Amém. E aí? Glória a Deus, irmão. E aí a mulherada vai cair em cima, não pode. Aí eu vou estar sem marca e não vou estar comprometido com ela. Eu desfiz do compromisso, tirei a marca. Quando eu deixo de ter a marca de Deus, que ele diz que é o sábado, eu desfiz o compromisso com ele. E isso que eu até tenho de outros marca, né? relacionamentos. Exatamente. Então, o próprio Deus que não é só em Ezequiel, né? Ele Não, repete isso né? em Isaías também. Ele fala que o sábado é um sinal entre ele e o seu povo, né? Então, assim, se eu quero ter um casamento com Deus, se eu quero realmente firmar esse compromisso de fidelidade, ele está falando que o sábado é um sinal que eu vou demonstrar para todo mundo que eu sou dele, né? E o capítulo da semana deixa claro que esse sinal, esse sábado que Deus fez, não era só para o povo de Israel, porque às vezes as pessoas falam que foi a lei de Moisés que deu ali, mas a gente acabou de ver que Deus instituiu isso na criação. Então é para o ser humano. Não Quando- existia não tinha nem nação. judeu, né? Exatamente. Então isso já é claro que às vezes a gente argumenta que depois os discípulos, os apóstolos levaram esses ensinamentos aos gentios. Como se fosse a partir dali também que foram expandindo para os gentios. Mas não, isso é desde sempre. O mundo que não obedecia. E quem tinha essa lei era o povo judeu, que era para ter sido luz para os outros povos e ensinar isso para todo mundo. Mas essa aliança é para todos que aceitam a Jesus, né? Independente de que nação eles E assim, seguem. cá entre nós, quando Deus deu os 10 mandamentos, não foi para o povo judeu. Ele deu os 10 mandamentos para os seres humanos, é para todo mundo guardar. Ou é não só faz que Deus não sentido. podia matar? Então, não faz sentido eu pegar os 10 mandamentos. Eu não mato, não roubo, não adultero, não engano o pai, não adoro imagem de escultura, mas quando chega no quarto, fala, não, isso aí É só é coisa de Deus. judeu. Oxi! Então, se é um ali que não está específico, ali Deus não deixou especificado, colocou entre os 10 que é para toda a humanidade, agora eu vou deixar de guardar um, não faz nem sentido eu guardar os outros. Que lei é essa que eu posso escolher o que eu quero e o que eu não quero? Né? Na lei de trânsito todo mundo segue todos. Não Se pode vacilou em um ponto, ele é punido, leva uma multa. Exatamente. Né? E serve para todo mundo. Agora, para entender o porquê do resgate do sábado, o capítulo que traz duas historinhas, duas coisas que aconteceram no período de Jesus, que nos mostram que o sábado estava sendo meio que usado de forma incorreta, estava sendo santificado, guardado de forma incorreta, e ele precisou que Jesus fosse lá resgatar. Então a primeira história acontece quando Jesus está viajando com seus discípulos, tal, e eles caminhavam muito para chegar de uma cidade a outra, e eles estavam com fome, e aí eles viram assim uma plantação de milho e pararam ali, começaram a pegar umas espigazinhas de milho, lembrando que eles não estavam roubando, porque era permitido, né? Segundo Deuteronômio lá tem uma lei que permitia qualquer pessoa que estivesse com fome passar em qualquer plantação e comer para encher, para matar a fome, não para levar para casa. Sim. Levar para casa era roubo, mas para matar a fome não era considerado roubo. Tinha até uma lei, né? Se eu não me corrija se eu estiver enganada, mas tinha uma lei também na época das colheitas que você tinha que fazer sua colheita e aquilo que caiu no chão ou alguma coisa ficar, você deixar lá para os Isso. órfãos, para as Sim, viúvas, sim. para as pessoas que passavam fome, para que eles Ah, pudessem foi. pegar. Então eu não podia, tipo, eu tinha lá uma colheita de milho, eu não podia ir lá e tirar até o último milhozinho que tivesse lá e não deixar nada. O meu dever de cidadã de judia era pegar, deixar um restinho ali para os pobres. Então, do mesmo jeito, se eu tivesse com fome e estivesse passando ali na roça de milho, eu poderia pegar alguma espiga para comer e matar minha fome, e isso não era roubo. E foi isso que os discípulos estavam fazendo. Só que a gente sabe que Jesus era uma pessoa famosa, Os espias, igual hoje em dia, não tem o pessoal famoso que tá por aí tem os paparazzi que fica tirando foto assim nos momentos mais inconvenientes das pessoas. Então Jesus estava lá, famoso, e aí tinha os espiões que ficavam o tempo todo tentando ver alguma coisa para poder levar a fofoca. E aí viram eles pegando. E o problema não era eles estarem pegando as espigas, era o dia em que eles estavam pegando essas isso era um espigas. sábado. E aí, o que aconteceu com essa Eles achavam que debulhar os caroços estava sendo uma espécie de trabalho. E até no caso de ir pegar a espiga, arrancar do pé, Isso. seria como se estivesse fazendo uma colheita. Né? Então eles consideravam um trabalho isso daí. E Jesus, naquele momento, ao ser ali acusado,
ele citou um exemplo de Davi, de uma época que Davi comeu, estava com fome com seus soldados, comeu os pães que estavam ali no altar, que era autorizado somente para os sacerdotes comer. Então ele falou assim, Davi comeu para matar a sua fome, ou seja, Deus não puniu ele por causa disso. E todo mundo defende Davi, Davi é maravilhoso, todo mundo ama. E agora está condenando eles. E agora Jesus estava demonstrando para eles ali que o sábado tem um significado muito mais amplo do que o que eles estavam imaginando, né? As pessoas, elas precisam colocar sempre a vida em primeiro lugar. A vida minha e a vida das outras pessoas, né? Em primeiro lugar. É lícito uma pessoa passar fome no sábado? Ou seja, havia um ditado popular entre os judeus, que aquele que não fizesse o bem no sábado estava fazendo mal. Se visse um necessitado e não ajudasse, estaria fazendo mal. Jesus pegou esse ditado deles mesmos e fez uma aplicação ali para eles. Ou seja, é lícito fazer o bem. Ele fala isso um pouquinho mais à frente na outra história, que tem a ver também com essa, mas ele estava demonstrando ali para os judeus que eles falavam uma coisa e viviam outra. Ou seja, ele deixou claro que se uma pessoa estiver precisando de socorro no sábado e eu não fazer o bem no sábado, eu estou praticando mal. Ou seja, ele estava dizendo para os judeus, não é lícito vocês praticar o mal no sábado? Se a pessoa está, eu não poderia nadar no sábado, mas aí tem uma pessoa morrendo afogada, lá no meio do lago. Se eu deixo de ir lá nadar e ir lá salvar aquela pessoa, eu estou matando aquela pessoa. Eu estou cometendo um homicídio, estou matando ela. Só por não ir lá salvar ela porque era dia de sábado. Então, um mesmo costume deles contradizia outro. Então, ou seja, o cidadão está passando fome, eu não vou lá matar a fome dele porque eu não posso colher no sábado para ir lá, eu só tenho comida lá na roça, eu não posso ir lá colher e matar a fome do cidadão. Ou seja, eu estou praticando mal, não é o bem isso daí. E aí a gente chega na outra situação que Jesus passou também com os seus discípulos. Ele sempre ia à sinagoga e certa vez ele estava lá na sinagoga e tinha um homem com a mão ressequida, que diz a Bíblia, ou a mão atrofiada em outras versões, queria dizer que a pessoa não tinha movimento das mãos, né? A mão dele tinha algum tipo de problema genético, não sei, algum problema que ele não movimentava as mãos. E aí ele estava ali no meio da sinagoga, todo mundo estava ali, e aí Jesus é muito inteligente, ele já sabia que se ele fizesse alguma coisa, os outros iam fofocar. Então, antes que os outros fofocassem, ele, em vez de ir lá, quietinho, e curar o rapaz, ele chamou o homem pro meio dali da sinagoga, no meio do pátio, pra todo mundo ver. E aí que entra também o título da lição dessa semana, que era na frente de todos. Tipo, Jesus, quando faz as coisas, não faz nada escondido. Ele faz na frente de todo mundo, porque não tem nada a esconder. Então ele chama o rapaz lá, no meio de todo mundo, e antes dele curar o rapaz, aí ele faz essa pergunta: o que é lícito fazer no sábado? É lícito fazer o bem ou fazer o mal? Tipo assim, porque a resposta deles já ia meio que desarmar eles depois de argumentos. Porque se eles falassem que é lícito fazer o bem, então Jesus tinha que fazer o bem, que era curar o rapaz. E eles não poderiam falar que era lícito fazer o mal, porque não é lícito fazer o mal em dia nenhum, quanto mais no sábado. Então Jesus meio que deixou eles assim, na saia justa. E aí é quando Jesus pega e fala pro homem estender a mão e curou a mão do rapaz, e o rapaz ficou restaurado, ele teve sua mão restaurada. E nesse momento o povo começa a falar o nome de Jesus. E aí? Aí é interessante essa pergunta dele, que ele fala assim, né? É lícito fazer o bem ou o mal no sábado? É lícito salvar ou matar? Essa foi a pergunta dele. Então, ou seja, se eu não curar ele, eu estou fazendo mal, porque eu posso curar e se eu negligenciar, eu estou praticando mal. Ou seja, ele colocou os judeus ali numa situação complicada, a qual eles não podiam mais questionar, né? Então ali naquele momento ele operou a cura e ele responde ele dá uma afirmação para os judeus: é lícito fazer o bem no sábado. Ele conta ali uma situação de que qual é aquele dentre vós que tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado e você não vai lá e tira ela do buraco. Ou seja, ele estava ali falando na realidade de uma repreensão para os judeus, porque eles, quando as ovelhas deles caíam no buraco no sábado, eles iam lá e tiravam. Só que agora, para tirar um cidadão do buraco, ou seja, curar um cidadão que está no buraco, no abismo, eles não queriam, achavam que era pecado. Mas para tirar os animais, eles tiravam. Ou seja, Jesus estava falando para eles assim: olha, vocês estão valorizando mais os animais do que os seus semelhantes. Vocês estão salvando no sábado os seus animais, mas não querem salvar os seus semelhantes. Vocês estão errados, estão guardando a lei errada. Pois o Filho do Homem, pois o sábado foi feito por causa do homem,
não o homem, por causa do sábado. Agora, sabe uma coisa que me chama a atenção? É que Jesus fez essa pergunta, desarmou eles, então eles não teve argumento, né? O livro comenta aqui que depois que Jesus criou o homem, eles ficaram em silêncio. Tipo, eles não tinham o que falar. Ficaram todos em silêncio. Só que, em suas mentes, em seu coração, eles começaram a tramar a morte de Jesus. No sábado. No sábado. Aí eu fico pensando assim, eles estavam condenando o homem por curar, por salvar, por fazer o bem no sábado, enquanto eles estavam tramando a morte de alguém no sábado. Aí eu falei assim, gente, que mentalidade é essa desse povo? Dá pra entender o povo desse? Há um risco muito grande para nós hoje de tornarmos como esses fariseus aí. Querer ser tão perfeito em obedecer à lei e às vezes nos tornarmos transgressores. Eles queriam tanto se mostrar que era obediente, que fazia tudo certinho, mas estavam sendo assassinos de reputações, estavam programando mortes, assassinatos no dia de sábado, achando que estavam obedecendo o sábado. Eles não podiam fazer isso em dia nenhum, né, gente? Mas, pra quem tá defendendo tanto a lei, como é que você tá tramando o assassinato, a morte de uma pessoa e ainda mais num dia santo que você tanto defende? Alimentando ódio, críticas, intrigas no sábado. Mas Jesus estava ali fazendo bem. E amando as pessoas, cuidando. Os judeus, eles criaram muitas leis em cima do sábado que não foi ordem de Deus. O único parágrafo que o mandamento diz é que não deve trabalhar no sábado. Ou seja, envolve sustento, envolve ganho próprio, benefício próprio. Então tudo que envolve isso é trabalho. Quando eu compro algo para mim no sábado, quando eu recebo meu salário no sábado, quando eu trabalho no sábado, isso é interesse próprio. Agora, eles criaram aproximadamente 700 leis em cima desse mandamento. Ficou um fardo muito pesado que as pessoas não tinham como obedecer, né? E agora Jesus, ele percebe esse fanatismo que eles tinham criado e Jesus vem mostrar para eles a forma correta de guardar o sábado. Por isso, o resgate do sábado, né? Resgatar a essência, o real sentido do sábado. Então Jesus, ele vem mostrar, olha, vocês estão errados. No sábado tem que fazer o bem, tem que salvar as pessoas, tem que salvar vidas. É lícito fazer o bem no sábado. O sábado foi feito por causa do homem e é preciso o homem guardar. Porque Deus viu que o homem precisava do sábado. Um dia de descanso. É um dia de descanso, um dia de adoração. Para nos ajudar a tirar o egoísmo, a ganância do coração de querer trabalhar, de querer adquirir bens materiais, de coisas, esquecer de nós, de nossa família, de nosso tempo com Deus. Então foi um tempo separado para que a gente lembrasse de que a gente precisa de todas as outras coisas, mas a gente precisa mais ainda de Deus. E por isso a gente está colocando ele em primeiro lugar. Então o sábado foi feito para o homem, né? E não o homem para o sábado. Agora, uma coisa que eu achei muito forte e que eu achei que é interessante a gente lembrar aqui, é um trecho do livro que diz que os que sustentam, hoje em dia, né, falando nos nossos dias, aqueles que sustentam que Cristo aboliu a lei, ensinam que ele transgrediu o sábado e justificou seus discípulos quando eles fizeram o mesmo. E dessa forma, eles assumem a mesma posição desses críticos judeus. Então, a gente, quando lê a Bíblia, a gente geralmente critica esses líderes judeus pela forma que eles agiram e tudo mais, e fala que Jesus estava certo e tudo mais. Mas quando eu hoje defendo que Jesus aboliu o sábado, que ele nunca fez isso, pelo contrário, ele disse, né, como você disse, ele veio cumprir, ele veio cumprir a vontade de Deus, ele cumpriu toda a lei, em nenhum momento ele deixou de fazer isso. E quando eu afirmo que Jesus aboliu, que seus discípulos também seguiram esse exemplo e não cumpriram as leis e tudo mais, eu estou tomando a mesma posição desses judeus que a gente critica pelas atitudes. Então será que eu devo me assemelhar ao Cristo, ao Jesus, que cumpriu a vontade de Deus, que colocou Deus em primeiro lugar, que foi o nosso exemplo? Eu devo seguir como exemplo esses judeus que no final das contas acabaram crucificando o nosso Salvador. Pense nisso. Se você ainda não guarda esse mandamento do sábado, lembre-se que ele foi feito para você. Você precisa dele para descansar, para adorar a Deus, para carregar suas energias. E Deus tem um convite para você. Ele colocou o sábado como sinal. Se você aceitar esse sinal, você está dizendo que é de Deus e pertence a Ele. Antes pra gente terminar, antes de você finalizar e orar pra gente, eu só queria lembrar que às vezes tem muitas pessoas, né, porque não sei se você é novo aqui no canal, se você já assiste há algum tempo, mas não sei se você sabe que nós frequentamos a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é guardadora do sábado. E se você é de uma outra denominação, não é praticante, né, da guarda do sábado e tudo mais, você deve estar pensando assim, mas por que esse povo insiste tanto no sábado? Não sei se alguém já falou pra vocês, se você já falou pra vocês e tudo mais, que esses adventistas adoram o sábado, né? Eles só ficam frisando o sábado, eles só ficam,
insistindo que os outros guardem o sábado, parece, assim, algumas outras, né, pessoas de outras denominações, etc., pode pensar de que nós, é como se nosso único mandamento fosse o sábado, porque só fica falando no sábado, fica falando no sábado. Por que nós, adventistas, né, defendemos tanto a guarda do sábado e não falamos tanto dos outros? Tá? Você já falou assim, praticamente todo mundo guarda todos os outros mandamentos. E tipo, só o sábado que parece que, quando fala assim que Jesus aboliu a lei, no final das contas parece que ele aboliu o sábado. O povo só tá falando que ele aboliu o sábado. Os outros guardam e acham que é certo. E acha que tá certo. Mas o sábado é o único que, no final das contas, falam que aboliu. E, tipo assim, eu queria só que você, antes da gente finalizar assim, refletisse. Você acha que vale a pena colocar a sua salvação? Não que guardar o sábado vai fazer você ser salvo. Nós nunca pregamos isso. Quem salva é Jesus Cristo. A graça dele, o sacrifício que ele fez por nós é a única coisa que salva. Nós, quando aceitamos o seu sacrifício, né, quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, assim nós estamos salvos, independente de qualquer lei, de qualquer coisa que eu possa fazer. Nada que eu faça pode me salvar. Mas, como uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador, eu tenho ele como meu exemplo, e eu sigo aquilo que ele me pede. Então, por que eu não fazer aquilo que meu Deus, que meu Cristo pede que eu faça? Será que é tão importante que eu descumpra assim, os seus mandamentos? Para mim, isso está acima de Deus, para mim, está acima da minha salvação? Mas eu fico pensando assim, por que é tão importante? Será que você não parou para pensar que isso pode ser uma artimanha do inimigo para te afastar de Jesus? Quando a gente fala de sábado assim, a gente para pensar que o único mandamento que diz que não devia ser esquecido é o único que quase todos esqueceram. Uhum. Como a Sabrina deixou bem claro, guardar o sábado não nos salva, mas é um mandamento da lei. Quem aceita Jesus como Salvador está salvo. Como é que um salvo vive desobedecendo a lei? Ou seja, eu me salvei para desobedecer a lei de Deus? Como é que eu falo assim, Jesus me salvou, eu aceitei ele como Salvador, agora eu vou desobedecer a lei dele? É assim que funciona? Não. A salvação ela é demonstrada pelas obras. Ou seja, a gente salva sem obras, obra não traz salvação, mas quando a gente está salvo, a gente demonstra que é salvo, guardando os mandamentos de Deus e praticando as boas obras. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus nos ajude a ser fiel a Ele de todos os mandamentos, inclusive esse que é a guarda do sábado. Se tiver alguma dificuldade para você, ore a Deus, tome a decisão e Ele vai cuidar de você. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Querido Pai, obrigado pelo estudo desse dia, desse capítulo, um estudo maravilhoso que vem falando sobre o quarto mandamento da lei do Senhor. Muito obrigado porque deixou esse dia para o nosso descanso, para a nossa comunhão e adoração. Nós te pedimos que nos ajude a cada vez mais ser fiéis ao Senhor na guarda dos mandamentos. Ajude cada um de nós a também ensinar outras pessoas sobre esse assunto tão importante. Muito obrigado por tudo. Pedimos as tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, gente. Se você não deixou seu like aqui nesse vídeo ainda, deixa logo seu joinha aí, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e aí vai indicar para outras pessoas, mais pessoas vão ouvir essa mensagem. Então deixa seu like aí. Além disso, se não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aí para você não perder nenhum dos nossos vídeos. A gente tem um vídeo aqui do livro eu ainda estou querendo falar os ungidos, então, mas é o Libertador. Para você não perder os outros vídeos do Libertador, temos aqui também um vídeo do ano do Desbravadores, né? Um desafio atrás do outro, uma história mais linda que a outra, uma história mais emocionante que outra. Se você não está acompanhando ainda, procura aí, tem uma playlist aí já com 23 capítulos, são 30 aí, está quase terminando o livro. Então você pode aí assistir os vídeos do livro e a gente tem as lições diariamente. Todo dia a gente tem lição aqui, né, da lição dos adolescentes. Além disso, a gente ainda tem os cultos de quarta-feira, porque tem algumas igrejas aqui do nosso distrito que ainda não estão tendo cultos presenciais. Então, nas quartas, a gente está fazendo um culto de oração via online para que todos possam ter acesso. Então, você também, se você estiver em casa, não estiver indo na sua igreja, você pode também estar aí assistindo com a gente nas quartas-feiras, às 7h30 da noite. É isso, um beijo para vocês e até a próxima. Um abração, até mais. Tchau, tchau.